Olá, pessoal. Estamos começando mais um Hiroshima Podcast, aqui com o nosso amigo Siqueira Neto. Vou deixar aí, temos aqui o nosso convidado também muito especial aí. Só que eu vou deixar o Neto apresentar ele, o Siqueira Neto aí, que nunca viu ele, é desconhecido. Mas, Neto, apresenta o nosso convidado aí para ele. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Então hoje, e no nosso Hiroshima Podcast, a presença do meu irmão, né, secretário e um dos que está responsável pelo processo do Conselho Tutelar, na qual está em andamento, né? E hoje ele vai falar aí um pouquinho mais sobre, já estiveram aí ele, a Cris e Neemias falando um pouco, esclarecendo como que seria, e hoje aqui tá dando andamento, né? Então seja bem-vindo, Fábio, nesse nosso no programa aí para dar o esclarecimento pro nosso pessoal aí então. Faz umas perguntas só. Boa tarde, Neto. Boa tarde, Adilson. Mais uma vez, eu quero agradecer aqui pela oportunidade que vocês estão colocando. Falo isso assim em nome do CMDCA, do nosso presidente, o Neemias, da Cris. Eu estou como presidente da comissão organizadora, a comissão eleitoral, criada através de uma portaria. Essa portaria que tem como base uma reunião deliberativa do próprio Conselho Tutelar, do Conselho Municipal, e me nomeou como presidente, e também quero aqui destacar o nome do nosso vice-presidente, o pastor Márcio, né, que representa a sociedade civil, né. A comissão, ela é um do poder público e o outro é do sociedade civil, vai estar conduzindo até no dia primeiro, na verdade até dia 1º de outubro não, o processo todo termina lá no dia 4 de janeiro de 2024, quando a gente vai estar empossando para a sociedade itapiranguense os novos 5 conselheiros tutelares que vão sair desse pleito, né, e os seus 5 suplentes. Nós estamos agora na fase que já terminou, a fase de inscrição que terminou no último dia 2. Nós já temos aqui os inscritos, pretendentes inscritos, eles já estão, vão passar agora pela fase de análise do documento. Essa análise de documentos é feita também pelo conselho, que é a sociedade civil e o governo que fazem juntos, onde a gente vai estar em conformidade com tudo que está previsto no edital. O conselho não fará nada, não julgará nada de algum item que não esteja descrito no nosso edital. Nós estamos seguindo as recomendações do CONANDA, a nossa própria lei municipal que foi aprovada. Nós estamos seguindo, e durante todo esse processo os nossos atos serão todos públicos, publicados no Diário Oficial do Município. Inclusive hoje, né, já está, para quem tem acesso no Diário do Município, já pode ter acesso ao nome dos 35 nomes, né, que foram inscritos até o presente momento. E já aproveita essa que são esses 5 inscritos. No caso, esses 30 inscritos, eles já estão pré-selecionados ou eles ainda vão entrar em análise ainda? Eles ainda vão entrar em análise de documentos, né. A gente faz nossas reuniões deliberativa, às 9 horas da manhã, né, junto com o conselho. Inclusive hoje, né, na segunda-feira, dia 5, quando a gente iniciou a nossa primeira reunião, né, para apenas ter ciência dos 35 nomes que procuraram, a gente, e de fato isso é importante, né, a gente até registrou isso. Chegou 3 vereadores lá para fazer a fiscalização, e a gente prontamente atendeu eles, né. Os vereadores, como representante do povo, são pessoas que certamente eles são procurados pela população, né, como instrumento de cobrança do poder público. E eles chegaram lá dizendo que queriam saber por que estavam cobrando eles, né, da fiscalização, por que a gente ainda não tinha divulgado, quais são os nomes. E a gente apresentou o nosso cronograma para eles, e eles vão estar até presentes também, como eles não vão avaliar nenhuma candidatura, nenhuma pré-candidatura, que posso dizer assim, né. Mas porque isso é uma prerrogativa do conselho. Mas eles vão estar avaliando e nós vamos estar informando tudo o que for necessário.
Trouxe aqui também, pessoal, o nosso amigo secretário aqui, o Fábio Viana, para ele fazer parte do esclarecimento que a gente vamos trazer ele sempre para estar dando essa informação que é muito importante sobre o do conselho tutelar, né? Mas a gente trouxe ele também que era literalmente que para a gente fazer uma uma conversa aqui, uma resenha com ele como pessoa, como secretário. E como a gente já tinha conversado fora antes aqui, bastidores, literalmente, falado um pouco como que ele literalmente chegou no cargo, como que ele já, como que está sendo esse período, como que literalmente a gente coloca como uma situação como pessoa também, né? Tipo, uma das situações, a gente aqui somos, falei brincando, mas somos conhecidos aqui, e a gente já, mais uma vez, colocando aqui como pessoa, né? Que são pessoas jovens dedicadas a literalmente a ser referência dentro da nossa cidade, né? Que já estão sendo. Então, Fábio, a pergunta que a gente já esclarece aí para a gente ficar um pouco agora do nosso, é a última, né? Essa questão que eu coloquei foi a parte do Marcos, né? Ele é o pastor, É o pastor Márcio, Márcio. Márcio lá da Igreja Adventista. Ele é o nosso vice-presidente do conselho. Ele foi eleito em uma reunião extraordinária deliberativa do conselho, onde designou, né, a minha função como presidente e ele como vice. Neto. Começa da parte falando. Deixa eu logo fazer quer um cafezinho aí do qual? Aceito um café. Quer um Todos. cappuccino? Um cappuccino com. Pessoal, esse aqui é o nosso novo brinquedo aqui, que a galera tava com preguiça de fazer café, e aí a gente resolveu. Preguiçosos, né? Tem uns daqui que a Pede gente não pode citar preguiçoso. nome, que eu tô olhando um pra ele aqui, tá foda. E o outro daqui do lado, que estão tudo de mau humor Hum. hoje. Porque, como começou aí a academia essa semana, eu não consigo nem mexer, então. Só pensando mesmo, então. Cappuccino com avelã, ou tu quer Pode ser. no normal? Essa daqui é bom que ela é prática, só fala. Então, Neto, pode fazer uma Então, pergunta aí pro nosso secretário, amigo. em relação a. A gente teve aquela conversa no nosso podcast, né? Em relação a Manu, né? Que esteve com a gente, aí a gente teve assim um. A, veio saber mais um pouco da vida dela, né? Que ela veio, falou em relação aos projetos dela, onde ela chegou e com que idade, né? É assim, Fábio, a tua experiência de chegar na secretaria hoje, secretária de administração, fala um pouco mais aí, assim, como tá sendo, tu tá se dando bem nessa secretaria e qual a experiência, assim, que tu tem aí pra falar pra gente, porque, querendo ou não, são pessoas do nosso bairro, né, do Cajual, e pessoas que, como tu falou, de inteligência muito importante aqui para nossa sociedade, então, São jovens, né? Que são jovens, como foi citado naquele frente dia, do. a gente nem imaginava, eu não sabia da história da Manu, né? Ela já tinha assumido a diretoria de escolas, então fala um pouco mais aí pra gente, principalmente pra gente botar lá no nosso grupo do bairro, como exemplo. Então, Se for um corte. eu acho que das experiências desafiadoras que a vida já me colocou, eu saí de casa, né, da casa dos meus pais, quando eu tinha 15 anos de idade. Eu fui morar para Manaus, tá na escola agrícola, onde eu me formei lá em 2008 como técnico agrícola. Nunca exerci, né, essa profissão. Depois, fui aprovado no vestibular da UFAM e fui para Itacoatiara, né, cursar engenharia de produção. E também eu decidi logo no primeiro período tomar uma decisão de não seguir em frente, porque não era uma área que eu tinha muita semelhança assim com o conteúdo. E eu fui buscar o que eu queria, que era, eu tenho ainda, que eu vou conquistar ainda. Desde criança eu sonhava assim, ser advogado, e ir mais além ainda, e fui, e com a ajuda de uma bolsa que eu consegui no ano de 2011, eu consegui fazer minha faculdade de Direito e me formei em 2017. Eu trabalhei na delegacia de polícia, no 7º DIP,
Eu tô falando um roteiro rápido da minha vida, porque eu quero chegar lá até o momento onde eu vou te dizer como a gente chegou aqui ao cargo, e esse, com certeza, é a maior experiência que eu tô vivendo no momento. O ano era 2019, quando eu fui convidado para trabalhar na prefeitura de Itapiranga. Eu não esperava, assim, né, o convite. Quando foi no ano de 2020, eh, o vice-prefeito, que era o secretário, ele teve que se ausentar, né, para concorrer à eleição. E tinha que ter, né, uma pessoa, e a Denise me nomeou, me chamou, e eu, de início, assim, vi assim, poxa, mas é uma. Eu não, tipo assim, eu não almejava. Eu não almejava, não, de ser eu. E o que mais pesou foi a responsabilidade, né? Porque, como eu já me tinha até mencionado aqui, é muito fácil você faltar os problemas, né? Sim, de quem tá de fora, eu sou exemplar. Eu tava de fora, quem tava de fora sabia, tem que ser assim, Básico, né? o básico tem que funcionar assim. Hoje eu respondo como gestor, entendeu? Do município. É, Se eu tô andando na rua aqui, de vez em quando alguém me para, vai me questionar alguma coisa, vai me cobrar alguma coisa, e eu tenho que ser bem atencioso. Eu tenho referências, assim, de pessoas, assim, que trabalharam na prefeitura, que até hoje, o seu Nivalter, que ele sempre conversa comigo, sempre nas nossas conversas, quando ele vai dar algum conselho, ele diz, né, olha, quando eu fui prefeito, a tua tia Sebastiana era assim, tratava assim, né? Então procura ser assim. Então isso eu procuro levar, né, de seguir a referência das pessoas que passaram, né? Assim como eu espero, na frente, quando eu não tiver mais no cargo, eu também ser referência de alguma coisa. A Secretaria de Administração, ela é responsável por designar todos os, assim, todas as secretarias são ligadas para ela, né? Se algo, a gente trabalha muito com o servidor diretamente, né? Mas eu digo assim, sempre, em toda secretaria que a gente tem, quando alguma coisa assim que a gente não consegue resolver, a gente procura, junto com o nosso colega secretário, gerir aquela situação para que a gente possa resolver. E eu agradeço, assim, a confiança, porque a prefeita, eu vejo nela, assim, na prefeita, que ela tem muita felicidade, às vezes, de trabalhar, de nomear, de empregar alguém que saiu daqui do município, procurou estudar, e isso eu acho que serve até de inspiração, né? Se não vai ver um jovem que está cursando ensino médio, assim, pô, eu vou me formar, eu vou voltar a trabalhar no município, isso é um desejo de muita gente, entendeu? E eu vejo que a Denise, ela tem isso nela, ela tem muita. a- Fica assim muito feliz de poder dar oportunidade para um filho da terra para ele escrever a sua história, né? Isso que a gente tem que deixar claro. A oportunidade está sendo dada para você escrever a sua história, né? Fazer o seu melhor. E eu acho que no momento que eu estou, desde junho de 2020, como secretário, eu tive pessoas no governo mesmo que, assim, trabalham assim. Eu vou citar aqui um exemplo, uma pessoa, que é o Domingos Carvalho, que é um servidor efetivo. Ele é formado em gestão pública, eu sou formado em direito. Mas no momento que eu assumi, ele que era o meu guia, porque eu tinha a humildade de chegar e perguntar assim: isso aqui, como que a gente vai funcionar? Como que é? Para onde é que é? Então, tudo isso, eu acho que isso me amadureceu bastante, porque eu vejo que muita gente tem vergonha de dizer assim, pô, eu sou formado, então eu sei resolver isso aqui tudo, mas para ti chegar numa gestão, tu trabalhar com responsabilidades, com atribuições que tu assina teu nome, tu vai ter que ter tipo assim, uma força de vontade e uma sabedoria divina, assim que eu digo, que todos os dias eu peço a Deus para dar só sabedoria e saúde, que o resto a gente corre atrás. Mas eu tive pessoas que me ajudaram muito, né? E quando tem alguém, um novo, assim, um dia desse a gente foi nomeado o novo secretário de esporte, o Dene, né? Então, eu sempre falo, mano, o que puder ajudar, assim, a gente tá aqui para se ajudar, é a troca de experiência, né? A gente trocando experiência, se ajudando, quem avança é a gestão,
a nossa gestão avança. Então, eu com meus colegas secretários, assim, a gente tem isso, de um ajudar o outro. Tem secretários que têm idade para ser meu pai e eles me tratam, assim, com muita, posso dizer, Respeito. com muito respeito e eu acho isso muito importante, né? De a gente poder, dessa forma, desenvolver o nosso trabalho. A gente carrega. Ninguém vai pontuar assim. Isso é natural do ser humano, é difícil ele pontuar as nossas conquistas. Assim. Eles querem mais os nossos avanços. A gente, como agente político, né? Que nós somos pagos com dinheiro do contribuinte, a gente está aqui para isso, né? A gente carrega a responsabilidade, todos os problemas que a gente passa, a gente é ciente, a gente procura da melhor forma enfrentar. A Denise nos colocou para isso, né? Ela é a gestora, ela tem outras responsabilidades maiores ainda, né? Pelo fato de ela ser a nossa gestora, e a gente está aqui para procurar assim, solucionar os conflitos, as demandas que são diárias numa prefeitura, né? Se você puder passar assim uma manhã comigo numa prefeitura, você vai ver o que que aparece de demanda para gente, o que que a gente tem que eh, tentar resolver. E eu destaco isso, então eu destaco muito essa nossa parceria que a gente tem com nossos colegas secretários. Eles são pessoas parceiras, todos os que passaram, sim, que até hoje não estão mais no cargo, mas que eu tive a oportunidade de trabalhar, sempre foram pessoas que têm esse espírito de coletividade, trabalhar em grupo. Não adianta você querer trabalhar sozinho, que ninguém faz nada sozinho. A gente já pega um gancho nessa parte aí, né, Fabinho? É, essa questão aí de ter passado principalmente pela a parte de concurso, eu não sabia, né, que tinha ido para colégio agrícola, né? Eu fui para a escola agrícola, naquele tempo, o ano era 2005, era uma prova que era realizada aqui no polo do Médio e Baixo Amazonas. Fez a prova e uns 5 alunos aqui aprovados, aqui na Piranga, né? Aí eu tive todo aquele desafio, assim, olha, eu acho que os 15 anos de idade que eu digo assim, por isso que eu digo, que a mãe, o pai de vocês forem fazer, fiquem observando. Eu, quando tinha 15 anos, eu não sabia fazer um arroz, fazer um feijão. Quando eu fui morar, eu fui morar na casa Café. dos outros, eu tive que ter essa responsabilidade. E isso foi muito importante para mim, entendeu? Mais uma vez, pessoal, a gente reforça aí, ó. Eu acho que a criança, ela tem que ter pelo menos responsabilidade. Tipo, vamos lá, com 12 anos até os 15 anos, fazer um café, literalmente, ou então literalmente varrer uma casa, passar um pano. Porque é essa daí que a gente vem também com uma parte de convivência e como você tá falando, para lá na frente não sofreu, eu como literalmente, agora acho que que saiu foi fazer colégio Eu saí com 15 anos de idade daqui de Itapiranga. 15, né? Mas foi tipo morar na casa de parente ou como que Fui foi? morar na casa de parente. Fui morar Mas na casa de parente. foi em Itacoatiara, né? Não, foi em Manaus. Foi em Manaus. Primeiramente, eu fui para Manaus em 2006. Fiquei em Manaus até em 2010, quando eu voltei, em 2009, quando eu voltei para Itacoatiara. Itacoatiara eu passei só 6 meses. Depois eu voltei para Manaus. Pra começar o. Para começar, mas eu voltei para Manaus em 2010, só porque eu tentava entrar em uma faculdade pública, eu não consegui, né? Eu Uhum. tava fazendo preparatório, eu não consegui, mas em 2011 eu consegui entrar na metade do ano já. E eu acho que foi tudo no tempo de Deus, está sendo no tempo de Deus, né? Todas as coisas. E hoje eu tô com 32 anos, né? Tenho muitas coisas ainda porque eu almejo conquistar para mim. Acho que fica uma pergunta em alta, assim, pra vocês dois. Quem que brigava mais um com o outro? Vocês não brigavam muito, pô. Ligava. Eu mais esquentado. Eu sempre Por que que fui, vocês brigavam? sempre foi tranquilo. Eu, fu- Nessa manha dele. eu fugia do rádio, mas não dava, eu era o mais esquentado, não tinha paciência, não sei se hoje eu tenho paciência, eu tento, né? Então, hoje tá com 32 anos, eu com 28, mas sempre, e até que um dia desse, até conversando com a mamãe, ela citou, né, de quando ele foi embora pra Manaus. E tava com quantos anos, Fábio? 15, Eu né? tava com 15 anos de 15. idade. Quantos anos tu tá?
Eu Neto tinha acho que 11, né? tinha até, não, até menos, porque já tinha ido embora um, dois, aí Ficou três. só, Eu é que fiquei ficou só ele, sozinho, é. né? Aí, tipo, eu senti muito, né, que... Aí eu lembrava de, foi assim, Vocês das brigaram. brigas, né? Que, pô, É, não era pra eu estar brigando com meu maninho, agora tá longe. tá longe, né? Então, assim, senti quando ele foi embora. E aí, assim, ele foi, né, pra Manaus, passou esses tempos aí. E naquele tempo, pra ir pra gente, hoje a gente tem a facilidade, né? Naquele tempo, pra ir em Manaus tinha que ser de barco, né? Ah, Acho que uma vez no ano. E era sempre A a. estrada era feia pra caramba, né? Era Tinha... difícil. Era muito, naquele tempo a E, estrada não era pavimentada. e a primeira viagem que nós fizemos, nós fomos deixar ele. Tipo, eu fui É, com ele, fui com a minha mãe. Aí Chorou. foi. Quando eu, eu eu, voltei triste, eu- voltei no bar, voltei de a barco. volta foi triste, porque eu lembro benzinho, que a volta foi triste porque a gente foi naquele tempo de carro, né? Aham. Naquele tempo era até o meu primo, o Café, fazia táxi. Tinha um Monza azul. E a gente foi. E na volta eu chorei porque a mamãe tava entrando no ônibus para ir pro porto e eu tinha que ir para a escola estudar, né? E eu não tava, era aquela Ah, que é isso? semana de adaptação e quando eu voltei lá para casa da minha tia lá no Japim, eu cheguei lá, não vi mais a minha mãe, aí eu fiquei muito triste, chorei, mas eu acho que isso é natural Vida, né? na Da vida vida. de que, né? Seguir essas Naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha. é. Até pra ligar era o Ele- orelhão, então celular de alguém que tinha e era bem Você é muito velho, né? Tô novo. com... Eu tô novo. Eu tô com 21 anos. É uma história aí que São passa. histórias que a gente passa, assim, né? Que hoje Serve de motivação, né, Fábio? eu vejo, assim, aqui em Itapiranga. Eu saí daqui de Itapiranga naquele ano lá, não tinha um curso técnico aqui, entendeu? Hoje, eu, o que tem de facilidade para te estudar é que tu busca pessoas aqui para. As pessoas não dão valor, entendeu? O Setan aí tá aí. O Setan tá com cursos importantes, tá na porta de casa, que tu sai da tua casa às 5h30, tu chega no Tereza, no De 10 Amazonino minutos, né? em 10 minutos, entendeu? Eu tinha uma, eu tinha uma grande dificuldade, que logo no início eu morei no Japim, eu pegava 2 ônibus, depois eu morei no Zumbi. Nesse tempo eu pegava só um ônibus, mas eu andava acho que daqui até lá na rotatória para pegar esse ônibus, porque eu não queria pegar dois. Eu sempre tenho essa coisa de caminhar. Eu gosto de caminhar, vou caminhando, entendeu? Andava muito, mas pegava só um. Situação naquele tempo, assim, pô, acho que por 2 vezes, né? Assim, quando o Fábio tava pra lá, né? Acho que foi já pelo Zumbi. De que ele tinha sido assaltado, né? Naquele tempo, pô. Aí quando chegava a notícia aqui pra cá, depois de 1, 2 dias, né? Aí, pô, ficava assim, É. né? É, são as dificuldades da vida, né? Passa por cada coisa assim que às vezes guarda só pra si mesmo, que não expôs, né? Assim, pra família, por causa da preocupação, né? Hoje em dia, hoje ele tá aqui em Itapiranga, colaborando aí com muita coisa. É, todos nós, né? A gente tem isso consigo mesmo, né? De sair da nossa cidade, adquirir experiência. Todo mundo, né? Quer voltar, quer o bem, não só de si, como da sociedade. Então, assim, hoje é gratificante pra mim, como irmão dele, ver ele ali na secretaria. As pessoas sempre falam bem dele, da relação interpessoal dele ali. Ele é um secretário bem profissional e tudo mais. Então, esse lado é muito bom, né? É satisfatório. Aí que, botando no gancho da pergunta, né, Fábio? A gente vê qual foi a parte assim, que hoje, de todo esse teu aprendizado, toda essa tua que você passou, tá conseguindo colocar na tua gestão pública, assim. Quer acrescentar? É, isso, que tá conseguindo, tipo, um exemplo. Vamos lá, que é bem analógico. Que você tá falando, tipo, eu ando daquela até lá na bola para pegar um ônibus. Hoje, na gestão pública, consegue colocar alguma dessas tuas passagens quando foi para Manaus e foi fazer literalmente, tanto o curso técnico ou então a É, faculdade? me motivou, na verdade, né? Ano passado, em dezembro, eu terminei uma especialização em direito público, porque é uma área assim que, quando me formei em direito, eu era apaixonado por direito penal, né? Já achava, inclusive, o meu trabalho de conclusão de curso foi
falar do princípio da insignificância. Mas depois, quando eu tive a oportunidade de trabalhar na gestão, eu tive interesse e consegui fazer uma pós pela UEA, terminei em dezembro. E quanto ao fato dessas experiências, assim, eu digo que, assim, como volto a falar, né, que serviram de aprendizado, né? As dificuldades que a gente acha que são maiores, eu já consigo apequenar elas e dizer que eu posso conseguir vencer e enfrentar elas, certo? Eh, e muito ainda tem que ser escrito ainda na minha história, eu creio, né? A gente não para. Eh, trabalhar como gestor, no caso, o que que a minha secretaria, no caso, envolve, né? Eu chego assim, em algum local assim de conselho, eu não sou muito eh, de discurso. Eu tenho uma, né, vergonha, né? Eu não sou muito de falar, né? Aí chega assim numa Mais reunião de ponderado, né? ponderar, né? A gente chega em uns reunião, abertura de algum conselho e tal, vai ter agora a conferência de assistência, né? E, pô, representante da prefeita e tal. O Fábio vai falar e tal. Aí eu, poxa, porque eu acho que ela. Mas eu acho que Denise é uma pessoa, assim, de grande importância, assim, na administração, como gestora. E eu vejo que a gente não. Ainda não, eu, assim, ainda não consigo, assim, de fato, ponderar algumas coisas, assim, quando vou representar ela, assim, desses. Mas isso não é empecilho. A gente vai lá, a gente faz o. A gente pode. Eu acho que essa questão, né, Fábio? Assim, que você tá colocando é que nem, pô, uma das coisas que a gente conversa muito aqui com o Neto, né? É você se expor, falar para as pessoas, colocar o seu ponto de vista, né? E o principal é levar a informação, né? A gente É. estava conversando até mais cedo sobre isso daí, né? Que a gente estava falando sobre a gente passar uma informação correta e o principal, sempre falar coisas boas das pessoas. Então, uma das coisas que é difícil a gente saber na hora que a gente tá conversando fora dos bastidores é vai embora, flui de boa. Mas você encarar o público, né? Isso Essa é a é. parte que é Não mais. vai, É. né? A oratória, ela é realmente, mas a gente vai aprendendo, né? Acho que todo mundo passa por isso, né? Eu já, eu vou dizer que eu tô melhor, mas eu já avancei muito, né? De poder falar, de ponderar algumas situações, entendeu? E eu acho que isso, embora foi a minha maior dificuldade, né? De como secretário, né? Toda hora era em 2020, quando eu entrei. Eu entrei no momento em que estava tendo uma vistoria do Tribunal de Contas, né, que eles fazem todo ano, né? Inclusive, semana passada ele estava aqui no município também fazendo a vistoria. E eu entrei, era momento também que estava tendo. Eu também estava como presidente de um partido e presidente da coligação, né, que elegeu a nossa gestora. E era muita as atribuições ali que eu ficava assim, cara, uma hora eu parava assim, pera lá, agora eu sai o Fábio, o presidente da coligação, entra o aqui que tá trabalhando, entendeu? E hoje é assim. é, a gente procura, de certa forma, corresponder, né, a disso. A confiança que ela é depositada pra gente. Porque se a gente tá aqui é porque alguém confiou, né? O povo confiou a gestora e a gestora tem, indiretamente, coloca o secretário de confiança, né, para ela. E a Secretaria de Administração, ela é a mais importante que tem no governo, entendeu? Ela que literalmente faz a ligação com o resto das outras Faz toda a secretarias, né? ligação de outro. A gente tem muita atribuição, né? Mas com o apoio que eu tenho, como eu te falei, né? Eu procuro não fazer as coisas sozinho, dividir a responsabilidade sozinho. Você tá, assim, muito atarefado, sempre procura ajuda, procura explicação. Quando tem, faça uma ligação aqui, como é que é assim. Então, isso vai nos amadurecendo e nos fortalecendo, e isso faz com que a gente sempre avance. E a gente te fala, meu, nós já avançamos muito assim na gestão da Denise.
ainda temos muito ainda para avançar, certamente. Eu faço uma ponderação aqui até nessa parte, né, Fabinho, que tu falou, não, todo mundo passa por isso. Não é todo mundo que encara, diz o nosso amigo Jander lá, opa, foi. Não é todo mundo que encara um cracofone ou literalmente a gestão pública. Eu até coloco essa parte, eu sou um desses, entende? E na minha parte, como empreendedor, eu vejo uma dificuldade muito grande. Assim, eu já, literalmente, mais uma vez, eu sou um cara que eu gosto de ler muito, eu tenho coisa de bastidores, mas eu não vivia muito tempo ali, né? Então, assim, por que que eu tô colocando, poderando essa parte aí? Porque são poucas pessoas que vão, um exemplo, mais uma vez, colocando essa questão aí, de encarar, porque é muita cobrança. Literalmente, você literalmente não ganha para tudo isso aí, para você escutar muita coisa. Já literalmente na parte privada, não, que é um exemplo básico que você coloca ali no seu negócio, se o cara chegar, não, é isso aqui. Um exemplo. Você colocou uma porta que a porta ela ronca. Tipo, tá fazendo aqueles barulhinhos. Aí é só um exemplo, tá, pessoal? Só um exemplo. Então você, como gestão, o que que eu vou fazer? Olha, é o seguinte, vou trocar. Ou eu vou colocar um óleo que eu acho que é a dobradiça. E na gestão pública não, você tem que ligar pro fulano, pro ciclano, aí eu, tipo, tem que essa parte aqui. Aí vai ver uma situação, então existe uma burocracia muito maior do que essa questão. E a outra questão da cobrança também que eu tô falando, porque assim, muita gente cobra, fala as coisas, fala baboseira, que tipo, essa coisa é fácil, é aquilo, e não fez isso aí, ou então quando foi, mais uma vez a gente fala, tem gente que vem trabalhar com a gente, tem uma pessoa que veio trabalhar, trabalhou um dia e foi embora, porque não aguentou. Tem pessoas que trabalham há 3 meses, então quando se você tá nesse período aí praticamente quase de 2 anos, né? 3 anos, já vou em Praticamente junho. É, três 3 anos, anos, né? esse mês eu vou fazer 3 anos já como gestor, secretário. Então praticamente são 3 anos, são praticamente aí 36 meses, né? Que você tá aí e já é uma vitória, uma coisa que É, literalmente é exemplo. Então são essas situações aí que a gente coloca e a gente tem que trazer aqui no Hiroshima Podcast, porque, por exemplo, você falou, tem 32 anos, mas é uma pessoa nova, é uma pessoa que está contribuindo para dentro da nossa cidade, está contribuindo até como pessoa também, como mais uma vez você está colocando aí, dando o seu, contando um pouco da sua história, que você foi embora com 15 anos de idade para estudar, correr atrás. Hoje existe essa situação de ter essa facilidade maior e a maioria não quer isso, quer viver debaixo da saia da mãe e do pai, pô. Eu vejo muito essa questão aqui ainda. Então, assim, essa nossa entrevista aqui, literalmente, uma entrevista, uma resenha, é para a gente conversar e falar sobre esses assuntos, né? Então, assim, um assunto que é bastante abordado e vai ser abordado é como ele é literalmente o Fabinho como pessoa, qual era o esporte que praticava ou era mais na parte do computador? bom, eu acho que eu sempre tentei, cara. Não vou dizer sempre tentei, mas, pô, jogar bola era a mala e todo mundo bagunçava. Na época da escola agrícola, eu tentei salto em distância. Mas também não era aí vou confessar alguma coisa aqui, né? Aí eu tinha que ficar a gente saía da escola, era 17 horas. A escola que eu estudava, ela tem uma pista olímpica, né? Uma mini pista olímpica, tinha piscina, tudo lá, tinha uma estrutura muito grande. Só que quem quisesse tinha que ficar lá, né? Aquele tempo assim, poxa, mas aí eu tinha que ficar lá, eu estava às 5 horas da tarde, eu já ia pro meu alojamento pegar minhas coisas. Aí eu só fazia mesmo quando era o momento da aula de educação física que eu fazia e tal. Eu tinha um professor que a gente falava, Clóvis, pô, tu te dedica, te esforça, que tu, falta distância, tu tá indo bem, não sei o que e tal. Aí, naquele tempo Que lá, não era a tua vocação. não era. Porque naquele tempo lá, Senão ia ser o João do Pulo, ia ter que ser Fabinho do Pulo de é, Itapiranga, que tem um lá, cara que. lá na escola agrícola, já ia direto pro GER, né? Participava, não passava por seleção. Aí quem passava no GER, aí motivava, não, aí vai passar, então vai pro nacional, né, e tal, mas
Dava aquele horário de 5 horas da tarde, mano. Eu já pegava minha bolsa, ia pra parada de ônibus e esperava o ônibus pra ir pra casa. Essa que é. O Neto, ele se gaba, que diz que ele era meio craque, camisa 10. Tá 9. É, é verdade isso aí ou é... O Neto ele ainda jogou ainda, né? Ele representou aí Itapiranga, foi no Cará, né, mano? No GES. A Manuela confirmou isso aqui. A Manuela. Ela já era Foi professora? o primeiro ano dela. A Primeiro ano, experiência né? dela foi Primeiro ano dela, era professora. acompanhar os alunos. Ela era do Amazonina, gente. A professora Manuela, quando eu fui pro Itacoatiara, eu acho que ela já tava se formando, se não me engano, em educação Tô física. bem. Ela foi muito bem adiantada, né? Eu tive ainda, passei praticamente, depois que eu saí do ensino médio, passei quase 3 anos aí ainda parado, né? Sem estudar. Sem estudar, né? Que eu queria mesmo fazer a faculdade de Direito e me especializar. E segue, né? A vida segue sempre.